Olá e obrigada por estarem connosco aqui no programa de Nova Vida, uma série de conversas com o Dr. Lightman. Olá, Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos. Olá, Yael. Yael, olá. Hoje gostaríamos de falar acerca de Rosh Hashanah, o novo ano judaico. É um dia muito especial que acontece uma vez por ano, toda a família se senta junta, deseja-se bom ano e gostávamos de compreender, Dr. Lightman, como o Dr. Lightman vê o Rosh Hashanah da sua perspectiva especial. É assim? O novo ano existe em muitas culturas, muitos lugares, todos o celebram à sua forma muito especial. Nós celebramos no primeiro e segundo do mês de Tishrei e perguntamos a algumas pessoas só para compreender qual é o significado de Rosh Hashanah para elas. E a maior parte das pessoas vê isto como um feriado familiar, um início, uma oportunidade para um ano melhor, algo que simboliza o fim de um capítulo, o começo de outro capítulo. Claro que queremos que seja melhor do que o que tivemos até agora. Fala muito da família, de trazer as pessoas próximas, estar juntos na sinagoga, com os amigos, com a família, com quer que escolhemos celebrar o ano novo. E tem também muitos outros significados, e falaremos disto um pouco mais tarde aqui no programa. Muitas cerimónias estão relacionadas com o Rosh Hashanah e gostaríamos de lhe perguntar, enquanto cabalista, o que é o novo ano para o Dr. Lightman, de acordo com a sabedoria da Kabbalah? Dr. Lightman, de acordo com a sabedoria da Kabbalah, e esta é a forma como eu o vejo, o novo ano é um novo começo, claro, mas um novo começo começa mesmo antes disso. Fazer o resumo do ano anterior e fazer o escrutínio do que aconteceu. E se foi um bom ano, então sentimos que foi tão bom que os nossos atributos maus foram revelados, que é o oposto daquilo que as pessoas pensam. E portanto chegamos ao mês de Elul, durante o qual ansiamos por alcançar a qualidade de doação, de amor, que simboliza a qualidade do Criador, que é bom e benevolente, a qualidade do amor, da doação. E nós fazemos o escrutínio e vemos que estávamos pior do que antes. Se nos desenvolvemos corretamente, claro. Se treparmos a escada da moralidade e olharmos para nós próprios do ponto de vista da moral, da ética, o reconhecimento do bom e do mau, então temos que ver que estamos ainda piores, que ainda nos falta muito e ainda temos muito para corrigir. E depois chegamos ao mês de Elul e não estamos impressionados pelo que diz na Shlihot, na oração onde pedimos perdão, em que pecamos e dissemos isto e aquilo, que não estamos cheios de mitzvot como uma romã, mas cheios de pecados como uma romã, todos nós. E é bom porque sentimos que temos algo por orar. Orar significa julgar, é o que significa em hebraico lehit palel, significa fazermos um julgamento de nós próprios, ou seja, que a nossa natureza é má, somos todos egoístas, não pensamos nos outros, estamos longe de ser bons para os outros, esquecemos-nos ao todo de que a Torá fala, ama o teu próximo como a ti próprio, sendo a grande regra da Torá, que é aquilo que temos que alcançar. E aqui temos verdadeiramente a oportunidade de realizar um escrutínio de nós próprios. Quem somos nós, o povo de Israel? Porque se chama Israel. Israel, em hebraico, significa, consiste das palavras Yashar, ou seja, direto à força superior. A força superior é a força do amor, da doação. O Criador é a força da doação, do amor. E nós somos iguais? Podemos chamar-nos de Israel? Também estamos direcionados a essa qualidade ou não?
E temos verdadeiramente que fazer um escrutínio próprio e compreender que ainda não estamos neste caminho. Talvez estejamos um pouco direcionados a isso, mas ainda há muito para fazer. E, portanto, Rosh Hashanah, o Ano Novo, começa com Selichot, ou seja, pedir perdão, significa que nos julgamos a nós próprios. E na medida em que aprofundamos a nós próprios durante o tempo de Selichot, ou seja, que descobrimos dentro de nós próprios mais e mais qualidades que precisam de ser corrigidas, e isto é, na verdade, estes são os tempos do mês de Elul. E se realmente nos julgamos e vimos o que temos para corrigir e que temos seriamente de nos aproximar da mudança, então alcançamos um estado chamado Rosh Hashanah. Ou seja, que já compreendemos que agora, depois de nos termos examinado, já organizamos as coisas, o que temos para corrigir, como separamos todos os nossos pecados, problemas, como nos corrigir. Então temos um plano para o futuro, para o ano que se aproxima, para a nova mudança. Shana, em hebraico, ano, vem da palavra mudança. E então, para sermos a cabeça e não a cauda, o que é que significa ser a cabeça? Significa que agora compreendemos o que se passa. Significa que não fazemos coisas ao acaso, que recebemos golpes e que algo está errado e nós estamos desapontados e de repente alguém quer alguma coisa de nós, saúde, os miúdos, isto, aquilo. Mas nós influenciamos o mundo e se sabemos que influenciamos o mundo corretamente, de uma forma controlada, então também obtemos a resposta certa, o feedback correto, que não vem para nós para corrigir a nossa atitude para com o mundo, mas que vem para nós de uma boa forma, que vem para nos ajudar. Ou seja, nós e a natureza avançamos juntos. A natureza tem um plano. Trazer toda a humanidade a um estado de doação mútua, de equilíbrio, de conexão. Que todos sejam como um homem num só coração, todos nós como um coração unido e conectado. E se nós aceitarmos este plano, se o aceitarmos para nós próprios, sabemos que este é o programa da natureza e temos que avançar neste programa. E, de acordo com isso, temos que avançar para um objetivo pré-determinado sobre o qual ninguém nos pergunta. Se nós estudarmos este programa, como uma pessoa que trabalha num computador, que aprende os programas e depois sabe como trabalhar, se nós estudarmos este programa e estamos dentro dele, somos parte dele, então saberemos como influenciar este programa da forma certa. E então o programa e nós vamos juntos, e então sentimos que a nossa vida está a ir em harmonia, equilíbrio, da forma correta, que abrimos a vida para nós próprios mais e mais e avançamos para esse objetivo. E não nos encontramos de uma forma desagradável, sobre influências desagradáveis, porque na verdade estamos a tentar ir com a natureza, com esse programa, com esse processo. E isto é o que eu chamo preparar-nos para esta nova mudança, para este novo ano, ser a cabeça e não a cauda, em que compreendemos o que se passa e verdadeiramente vamos com o processo. Que nós estamos a direcionar este processo de tal forma que nós despertamos as diferentes ações, as diferentes ocorrências que vão ocorrer, e para nós não serão algo que de repente cai em cima de nós. Realizamos ações
em que sabemos o que vai saber, porque operamos corretamente na medida em que compreendemos o programa. E ainda que não compreendemos exatamente o programa, em certo ponto estamos a caminho de. E, portanto, a preparação para o novo ano é o mais importante. Então, o que está a dizer é que nós temos que compreender o programa, temos que ir com este processo e direcioná-lo, despertá-lo. Dr. Leitman, nós próprios, não a natureza, não o programa que nos vai operar através de golpes, que é chamado no seu tempo, mas levar este programa por nós próprios, querermos avançá-lo e mesmo fazer com que ele avance mais depressa do que a velocidade natural em que é suposto desenvolver-se. E isto é chamado o caminho da Torá, é o caminho de apressar. Mas bem, eu não posso fazer isto numa determinada altura. Porque é que temos que fazer isto numa determinada altura do ano? Dr. Leitman, é um sinal, é apenas isso. É um símbolo. Toda a nossa realidade está dentro desse programa. E então, nesse programa, temos determinados tempos em que torna mais fácil para nós este tipo de mudanças. Eu vou meter-me no elevador, quero ir para o meu apartamento e diz que num mês alguém vem arranjar o elevador. Não arranjar, mas mantê-lo. E portanto, existe. E naquela altura eu preparo as minhas queixas até que aquela pessoa é assim e assado. E portanto há um tempo especial para organizar o sistema, para o influenciar, para trabalhar nele e estes tempos são chamados os feriados, as festividades, estados especiais em que nós nos desenvolvemos. Estamos a julgar-nos a nós próprios e sabemos que o dia de Rosh Hashanah é um dos seus nomes, que diz que o Criador julga todas as pessoas do mundo e ainda não significa nada de especial. O que é que significa? Há um Criador, o que é que ele julga? Dr. Leitman, é esse programa. Esse programa é chamado o Criador, ou Deus. Todos nós estamos nesse programa, ou parte dele. E agora fazemos parte dele. Se nós vivemos a nossa vida como o nível inanimado, vegetativo, animal, então o que acontece, acontece. Vivemos a vida nestas pedras de moer e o que acontece, acontece. E então perguntam, e o programa controla-nos? Certo, e então aqui há a possibilidade de nós nos tornarmos uma parte ativa do sistema, que queremos ir com este sistema, que queremos fazer parte dele. Estamos a tentar fazer parte deste sistema e então aprendemos o que temos para fazer. O que temos para fazer, como ser uma parte ativa, positiva. E desta forma estamos incluídos no sistema. Pedimos aos outros que se incluam no sistema corretamente. E porquê que somos julgados? Dr. Leitman, somos julgados pelo facto de que resistimos ou não resistimos ao plano geral da natureza. O plano geral da natureza é chamado divindade. E este plano geral é chamado de julgamento, e nós somos capazes de inverter este plano para a forma da misericórdia. Ou este programa nos opera por pressão, ou nós operamos este programa nós próprios, antes dele nos opera a nós, e então torna-se misericórdia. Como uma criança com os seus pais, se ele fizer tudo o que eles dizem, e até mais do que isso, tudo está ótimo, excelente e maravilhoso, e ele é tratado da melhor forma possível, e se não, colocam pressão nele, e então ele tem uma vida mais difícil. Há alguma espécie de julgamento que acontece? Dr. Eichmann, esse é o julgamento. A palavra julgar vem da palavra lei. Há algum tipo de julgamento ali? Dr. Leitman, não, não há nada. São as forças da natureza. É um sistema que opera da forma como opera, como um programa de computador, mas existe um certo elemento que somos nós,
que pode inverter todo este programa do negativo para o positivo, ou seja, em vez de nos operar a nós operarmos-lo a ele. E então o que é que faz isto diferente de qualquer outro dia? Nos outros dias, se seguirmos de acordo com o programa, tudo bem, fazemos aquilo que os nossos pais nos mandam. Se fizermos aquilo que eles nos mandam, então eles tratam-nos bem. E se vamos contra isso, então começam a colocar pressão em mim. Então qual é a diferença entre isto acontecer no dia a dia e isto acontecer neste dia chamado dia do julgamento, em que temos que fazer isto? Doutor Edmund, bem, também temos que fazer isto no dia a dia. Mas há uma espécie de sinal, uma vez por ano, que fala deste exame à pessoa, este exame próprio. Existe uma acumulação anual ou... Dr. Leitman, isto pode acontecer em qualquer momento durante o ano, em qualquer altura, e para cada pessoa em particular não há nenhum destino determinado. A pessoa que avança e que quer melhorar a sua atitude para o programa geral, para a divindade, a chamada divindade, que é a natureza, o sistema geral, pode fazê-lo em qualquer momento, em qualquer outro dia durante o ano. E quem é que está a ser julgado aqui? A pessoa em particular, ou um grupo de pessoas, toda a nação? Dr. Leitman, muito boa pergunta. Ambos. Se nós queremos influenciar o programa e sabemos como o influenciar, aquilo que descobrimos é que nós podemos influenciá-lo apenas através do coletivo. Ou seja, que não somos nós, pessoalmente, mas é a nossa atitude para com os outros. Uma única pessoa não pode influenciar o sistema, mas na medida em que quer beneficiar os outros, doar aos outros, e estamos a falar de outras pessoas, não necessariamente os seus familiares, em quem ele tem um interesse especial. Então, na medida em que está disposto a estar em doação, a dar em amor em relação às outras pessoas, que não tem nenhuma, com quem não tem nenhuma conexão especial, então precisamente através dessa conexão, da sua conexão com essas pessoas, ao doar a essas pessoas, ele influencia o sistema. Ou seja, não é que exista uma espécie de bloco, uma caixa, e nós trabalhamos nesta caixa e colocamos inputs diferentes nossos naquela caixa, que colocamos a nossa influência pessoal nela. Mas o sistema somos nós com respeito ao resto da humanidade. E então, na medida em que tratamos a humanidade de uma forma boa, e de uma forma boa significa trazê-los também mais próximos dessa mesma atitude para com a realidade, para que compreendam e sintam que o destino está nas nossas mãos e que podemos mudá-lo para o melhor. Se esta é a forma como nos voltamos para as pessoas, então isto significa que nós estamos a trazer-lhes bem. Porque não há mais nada para lhes trazer, para lhes dar. Qualquer outra coisa que lhe demos não é chamado bom ou bem. Porque se as pessoas não se aproximarem do plano geral como resultado da nossa influência, vão sentir-se mal. Porque o programa opera nelas, vai pressioná-las o tempo todo. Amiga, então eventualmente está tudo ligado ao programa geral? Dr. Leitman, sim, em qualquer caso. Oh, Rani, o que é que esse programa geral quer? Dr. Leitman quer trazer-nos a uma forma especial, para que estejamos unidos como um homem, com um só coração. Como se diz, todos de Israel são amigos, ama o seu próximo, não faça aos outros o que odeia, estar em unidade. Estamos unidos como um homem, com um só coração, é isso. Esse é o fim do plano da criação. E através disso toda a humanidade, não só Israel, mas Israel também tem que ser luz para as nações. E trazer todo o mundo, ao dar um exemplo pessoal, trazer todo o mundo a um estado em que estamos todos conectados e unidos. Ele, o Criador, tem um acerto de contas a fazer com as outras nações também. No dia 1 de janeiro, ou seja, no início do ano, Dr. Leitman, não, apenas connosco. E esse é o problema.
Porque se não o fizermos, então também não estamos a avançar o resto do mundo para uma boa direção e, portanto, também são a ser pressionados por esse plano geral e depois, de uma forma instintiva, voltam-se para nós e dizemos que nós temos a culpa de todos os problemas e vemos que isto acontece na prática. Eles próprios não sabem porque o fazem. Nós, a pessoa comum, também não entende o que é que eles querem de nós, mas vemos no plano geral que é isto, que nós somos os responsáveis pelo avanço correto do mundo, pela promoção do bem, e temos a culpa pelo mau avanço do mundo. Porque o mundo precisa de avançar para um bom objetivo, mas de uma forma muito mal, e esta é a origem do antissemitismo. E por que sopramos o shofar no Rosh Hashanah? Dr. Letman, isto vem do sacrifício de Isaac, e estes são sinais de misericórdia, que ao soprar o shofar é como se mitigássemos os julgamentos. E o que é que quer dizer por mitigar os julgamentos? Dr. Leitman, nós passamos de julgamento para a misericórdia. E como é que fazemos isso? Dr. Leitman, não é questão de soprar o shofar. Shofar em hebraico vem da palavra shufra, que em aramaico significa beleza ou respeitar, amar, a forma da doação em vez da forma de recepção. E o que é doação? Doação significa dar conexão em vez da recepção e fazer parte, isto é meu, aquilo é teu, ir a favor ou contra o programa. Dr. Leitman, bem, tudo está conectado com isso, todos os costumes, a romã, o peixe, a maçã que molhamos no mel, é tudo a mitigação dos julgamentos. E o que é a mitigação? Como nós, ao participarmos corretamente no programa geral, no fluxo geral, invertemos de mal para bom para toda a humanidade. E, portanto, coroamos o Rei. Rosh Hashanah, o Ano Novo, é um símbolo. Chamamos-lhe o Rei. Significa que aquele programa, aquela percepção, o objetivo, colocamos-lo na cabeça da nossa existência. Oran, eu não posso exatamente compreender o que é isso que colocamos à cabeça. Dr. Leitman, a humanidade unida, ser como um, todos estarem unidos como um. Oran, ok, esse é o propósito, é para aqui que estamos dirigidos. Dr. Leitman, certo. Oran, e que mais é que eu gostaria de perguntar? Em Rosh Hashanah, desejamos sempre uns aos outros que fiquem inscritos no livro dos justos. O que é que isto significa? Dr. Leitman, que pagamos nos nossos desejos, e os nossos desejos são chamados o nosso coração, e que vamos mudar os nossos desejos para que todos sejam em doação aos outros. Ora, ser o quê? Dr. Leitman, doação aos outros. Existe um sistema, nós estamos neste sistema. Imaginem, 7 bilhões de pessoas estão conectadas em diferentes laços, como uma rede. E, por um lado, estamos todos conectados e, por outro lado, não queremos estar conectados. Ninguém quer estar dependente dos outros. E, portanto, se nós começarmos a realizar diferentes ações através das quais provocamos a boa ação e conexão entre nós, isso chama-se realizar uma mitzvah, um mandamento, a tzivui, ser como um homem com um só coração. E então, na medida em que organizamos bons laços e conexões com outras pessoas, isso significa que somos justos, que organizamos a rede das nossas conexões. E isto é chamado uma boa inscrição no livro da vida, ou seja, a nossa conexão com os outros. É como se inscrevêssemos a nossa conexão com os outros dentro desta rede. E selar esta conexão, Dr. Leitman, isso já é realizar isso na prática.
e, portanto, temos uma boa sensação que está revestida no sistema, que é chamada a luz superior, a forma geral da doação, que já é a revelação do Criador às criaturas, e talvez falemos disto noutra altura. Ora, só para ter a certeza, nós escrevemos a nossa frase, Dr. Eichmann, certo? Cada um escreve a sua frase. Ou seja, eu escrevo a minha frase pela minha atitude, Dr. Eichmann, claro. Pela nossa atitude para com os outros dentro desta rede, escrevemos a nossa frase. Então, o que é que significa que nos inscrevemos? Há 3 livros: o livro dos ímpios, o livro dos justos e o intermédio. Eu quero estar no livro dos justos. O que é que eu tenho que fazer para chegar lá? Dr. Lightman, tentar e compreender o sistema tanto quanto possível e seguir as suas leis, que são as leis da doação. As leis da doação. É isso. Bem, o nosso programa está quase a terminar e quero fazer uma pergunta. Queremos fazer uma pergunta final. Sim, o que é que deseja ao povo de Israel e a cada um de nós neste final do ano? Dr. Atman, compreender que o destino está nas nossas mãos. A segunda coisa é que podemos concretizá-lo de acordo com o que diz na sabedoria da Kabbalah. E é realmente fácil, e através disto livramos-nos de todos os nossos problemas: antissemitismo, más atitudes, guerras, tudo. Todos os problemas vêm apenas porque não sabemos como conectar corretamente nesta rede as nossas conexões. Portanto, vamos aprender e realmente teremos um bom ano, um novo início. Oranã, man. Muito obrigada, Dr. Lightman. Obrigada, Yael. Obrigada por terem estado connosco. Até à próxima. Tudo o melhor.